Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal INSS Simplificado. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre FGTS, né? Existem dois julgamentos correndo no Supremo Tribunal Federal a respeito da revisão do FGTS e também da revisão da vida toda, tá? Então nós vamos passar informações sobre esses dois julgamentos que correm paralelo, né? E que é de muito interesse de você aposentado, de você aposentada, né? Afinal, está em jogo a revisão do FGTS, como eu falei também, a revisão da vida toda. Falou em FGTS, né? Todo mundo fica interessado, todo mundo que trabalha de carteira assinada, as pessoas que são aposentadas, as pessoas que ainda estão no mercado de trabalho, né? Elas recebem o FGTS e o FGTS tem que ser corrigido de maneira correta, né, para que todos venham a ganhar, né? Hoje, infelizmente, a revisão do FGTS e na revisão da vida toda existe uma defasagem, né, que esses dois julgamentos vão tentar corrigir em favor dos trabalhadores, em favor dos aposentados, das aposentadas. Então, é de muito interesse de vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. E antes de começar, eu gostaria de pedir uma gentileza para você, que é super rápido: se inscrever em nosso canal e deixar seu like. Assim, o YouTube, ele reconhece, né, e recomenda para mais pessoas o nosso vídeo, né? Então, desde já, eu agradeço a sua inscrição. A revisão, a correção do FGTS é uma ação no STF, né? É a ADI 5090. Ela busca corrigir o tempo que o seu dinheiro ficou parado, né? Lembrando que essa ação, né, que é sobre o seu saldo, né? Sobre a correção que está sendo preterida no seu saldo do FGTS. O saldo do fundo de garantia ele é corrigido pela TR, né, que é a taxa referencial. E, infelizmente, para os trabalhadores, desde 1999, essa taxa não representa exatamente qual é a inflação do país, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o seu dinheiro que está depositado lá no fundo de garantia, ele não está sendo corrigido de forma que gere ganhos para você, né? Então, muitos trabalhadores, eles entraram com um processo na justiça, né? Nesses processos, muitas decisões favoráveis foram preferidas ao trabalhador, como também decisões contrárias. Então, esses processos eles foram parar no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ele é formado por 11 ministros que irão decidir essa questão. Então, nesse julgamento, né, dos 11 ministros, 3 já analisaram e 2 já formularam os votos, né? Até o presente momento. O ministro Roberto Barroso, que é o relator, André Mendonça e o ministro Nunes Marques. O ministro Nunes Marques, ele pediu vistas do processo. Então, desses votos, temos quem votou a favor e quem votou contra a revisão do FGTS. Vamos ver. O ministro Roberto Barroso, o relator, o relator é aquela pessoa que faz a análise, o estudo inicial do processo, né? O ministro Roberto Barroso, no voto, ele fala que admite que existe uma insuficiência na inflação, que é a perda, né? Mas ele falou que somente a partir de agora deve ser feito o cálculo, só a partir dessa data, né? E que não pode ter efeito retroativo. Então, com essas palavras proferidas pelo ministro em seu voto, significa que os trabalhadores não terão direito, e sim a partir dessa data, né? O ministro André Mendonça, né, ele fala: se os trabalhadores tiverem prejuízos, eles têm que ter a recomposição, desde quando o prejuízo começou, porque eu também acho que é mais justo. São as palavras do ministro. No momento de proferir o voto, o ministro Nunes Marques, ele comentou na época, né, que precisava estudar um pouco mais a questão, estudar o processo, né? Então, deste modo, ele fez o pedido de vista, né? O julgamento da revisão do FGTS, que ele é realizado pelo Supremo Tribunal Federal, ele foi suspenso no dia 27 de 4 de 2023, né? Com o pedido de vista
do ministro Nunes Marques. Então, nós já estamos em setembro e ainda não foi marcado o retorno do julgamento com a leitura do voto do ministro Nunes Marques, né? Lembrando que a ministra Rosa Weber, né, tem aposentadoria marcada para setembro agora, né? Agora em setembro ela está marcada a aposentadoria dela, né? Então, no julgamento da revisão da vida toda, ela já adiantou, né, o voto dela, né? Ela já adiantou, já se referindo que vai, né, pedir aposentadoria agora no mês de setembro, né? Então ela antecipou o voto. Então a gente espera que ela também antecipe o seu voto nesse julgamento da revisão do FGTS. Então o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS, ele foi criado pela Lei 5.107 de 13 de setembro de 1966 e vigente a partir de 1º de janeiro de 1967, para proteger o trabalhador demitido sem justa causa. O que a gente torce? Que ela poderia marcar o retorno do julgamento da revisão do FGTS, né, para esse dia 13, né? Esse dia 13 é um dia festivo onde se comemora a criação do FGTS, né? Seria um presente para todos os trabalhadores, a continuação já, né, desse julgamento já no dia 13. Então, nesse processo está envolvido mais de 80 milhões de pessoas que possuem possuem diferenças no seu FGTS. São 80 milhões de pessoas que têm direito a uma bolada, porque é muito dinheiro, né? Essa decisão envolve mais de 700 bilhões de reais, né? Então, é um grande volume de dinheiro. A revisão da vida toda do INSS é o recálculo da média salarial para a aposentadoria, considerando todas as remunerações do trabalhador, mesmo as anteriores a julho de 1994, quando foi implementado o Plano Real. O mecanismo pode, na prática, mudar os valores dos benefícios de milhares de aposentados e pensionistas. O STF decidiu em dezembro passado que todos os aposentados e pensionistas do INSS têm o direito à medida, porém o INSS recorreu e esse recurso que será analisado pela Corte. A ministra Rosa Weber antecipa o voto, né, em julgamento sobre a revisão da vida toda do INSS, né? A análise do tema foi suspensa após pedido de vista do ministro Cristiano Zanin, com a aposentadoria marcada para setembro. A ministra adiantou essa manifestação, ela adiantou o seu voto. A ação ela pode mudar valores dos benefícios de milhares de aposentados e pensionistas. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, ela decidiu antecipar o seu voto, né, no julgamento desse recurso que discute a decisão da chamada da revisão da vida toda. O caso estava em análise em plenário virtual da Corte, mas o ministro Cristiano Zanin suspendeu o julgamento e pediu mais prazo para analisar o recurso, logo após o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes. Ainda não há data para a retomada da análise. Diante da posição do colega e da proximidade de sua aposentadoria, no fim de setembro, a ministra Rosa Weber, como a gente já falou, ela inseriu seu voto no sistema no Supremo. Então a revisão da vida toda, o julgamento ele está acontecendo. O ministro Cristiano Zanin pediu vistas no processo. Nós sabemos que o pedido de vista hoje, por lei, pode ser, tem um prazo de até 90 dias para analisar o voto, para depois o ministro, né, ler o voto dela no plenário. Tá? Então, revisão da vida toda está nesse passo de aguardar a análise do Cristiano Zanin, o ministro, a respeito do voto que ele vai proferir a respeito da revisão da vida toda. Pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo, se Deus quiser.